Hoje, pela manhã, a Prefeitura de Aracaju apresentou o plano de contingência para o enfrentamento à influenza aqui na capital. O plano de contingência foi apresentado pela Prefeitura de Aracaju e pela Secretaria Municipal da Saúde, com os principais dados sobre a influenza H3N2. Na capital, até esta manhã, havia apenas um caso confirmado para a doença. Mas o que chama a atenção é a média diária de 102 casos de síndromes gripais nas unidades básicas de saúde e na urgência de hospitais particulares. A taxa de transmissão é de 0,47%, o que deixa o município na fase 1 de alerta, que é de até 1,4%. Não tem surto ainda na cidade de Aracaju, porque nós estamos ainda com um índice de contaminação de 0,47 e nós tivemos apenas um caso notificado. Mas nós já estamos na fase 1, por isso que nós estamos já soltando o nosso plano de contingência. Então ainda não é o surto, mas é que já tem casos e que a gente está tomando nossas providências para monitorar de maneira clara, objetiva, o desenvolvimento da doença na nossa cidade e nos prepararmos para que, caso seja necessário, todas as medidas serem adotadas. Na fase 2 da doença, com média de 400 casos por dia, a Prefeitura destinará 2 unidades de saúde somente para síndromes gripais. Caso ultrapasse essa marca, a contingência será com a ampliação de leitos de retaguarda. Se passar de 400 casos diários, nós vamos transformar 2 unidades básicas de saúde, uma na Zona Norte e outra na Zona Sul, só para atender síndrome gripal, que é outra possibilidade já de a gente fazer. Se aumentar, nós vamos começar a ter leitos de retaguarda, seja no Hospital Fernando Franco, seja no Hospital Nestor Piva, seja em outras unidades, nós vamos buscar leitos. E se agravar ainda mais, nós vamos buscar também, junto com o governo do estado, as questões da UTI, enfim. Tem um plano já em andamento e nós, com certeza, esse plano ele vai dar certo, porque é o plano que nós fizemos para a Covid e que nós vamos repetir para o caso da influenza. Uma outra medida adotada pela Prefeitura de Aracaju é a solicitação de mais doses da vacina que chegam ao estado através do Ministério da Saúde. Atualmente, a cobertura vacinal do grupo prioritário é de 83%, mas alguns grupos específicos preocupam a saúde do município. Gestantes, crianças, puérperas, que estão abaixo dos 60% de cobertura vacinal. O foco sempre será o grupo prioritário que é estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, as crianças abaixo de 2 anos, as gestantes, as puérperas, são grupos que realmente não atingiram um percentual significativo. Talvez até porque nós estávamos vivenciando a vacinação da Covid e da influenza ao mesmo tempo. Existia lá no início do ano uma orientação do Ministério de que desse um prazo de 15 dias quem tinha tomado vacina de Covid para tomar vacina de influenza. Isso, de certa forma, causou uma insegurança na população e alguns grupos ficaram com medo de se vacinarem. Mas a gente chama a atenção da população, uma vez que cheguem mais vacinas, essas vacinas serão para esses grupos prioritários. O município também faz o alerta quanto aos sintomas da doença, que são semelhantes a de outros vírus, como a Covid-19. A recomendação é manter as medidas preventivas. São sintomas gripais, e quando a gente fala sintomas gripais, eles vão desde um resfriado comum, que é uma congestão nasal, que é uma febre leve, até sintomas que podem levar a pessoa a ter uma pneumonia, né, dores no corpo, com tosse produtiva e com necessidade de internação e óbito. O que vai diferenciar é se essa infecção está sendo pega por um grupo desse que é vulnerável, por exemplo, um idoso que é diabético, que é hipertenso e tem um potencial maior de, uma vez infectado, evoluir para um caso mais grave. E se vai ser o vírus da influenza, que cepa é essa que está pegando, ou se pode ser um vírus mais simples, como por exemplo o vírus sincicial respiratório, que é aquele vírus que acomete muito as crianças. Então, por isso que nesse momento do plano de contingência a gente vai considerar o que é síndrome gripal. E síndrome gripal vai desde o vírus sincicial respiratório até o vírus da Covid. Os sintomas são semelhantes, não tem como a gente diferenciar apenas examinando o paciente. Todos os pacientes que chegam com síndromes gripais, a orientação é que se faça um teste de antígeno para descartar que é Covid. Que quando se for Covid, a gente vai tratar de uma forma. Se não for Covid, nós vamos considerar que essas síndromes gripais poderão ter qualquer tipo desses vírus, inclusive da influenza. E aí nós vamos fazer o RT-PCR, encaminhar para o LACEN para identificar qual desses casos de síndromes gripais podem ser vírus da influenza, porque o vírus da influenza tem um tratamento específico.